Bom dia, minha turminha linda. Vamos hoje para mais uma aula de ciências, certo? Todo mundo abre a página aí, 164, que é sobre a decomposição da matéria orgânica, certo? Vou explicar para vocês o que é decomposição, o que é essa matéria orgânica, certo? Então vamos lá. Tem aí uma imagem, certo? Primeiro diz assim: neste capítulo você vai conhecer alguns organismos que decompõem a matéria orgânica e que assim fazem a reciclagem dos nutrientes da natureza. Então esses seres decompositores é importante, tá certo? Mas eu vou explicar a vocês com calma por que eles são tão importantes. O que mostra a imagem de abertura deste capítulo? Cada um observe aí o seu livrinho. O que mostra a imagem de abertura deste capítulo? De onde vieram os resíduos que foram descartados? Os resíduos aqui vocês veem que são restos de alimentos, certo? Matéria orgânica, resto de alimentos, certo? E de onde vem? Das nossas casas, né? De indústria, de comércio, que tem a ver com alimento. Na página 165 diz assim: você já passou mal ou conhece alguém que passou mal por ter comido um alimento estragado? Com certeza todo mundo já passou por uma situação dessa ou viu alguém passar. Quais são as características de um alimento assim? Não é isso? Como é esse alimento que não está legal? Né? A fruta, às vezes ela fica um lado mais escurinho, né? Fica fofinho lá, se for a fruta, cria um mofinho do lado que está ficando estragado. Então tem muitas características do alimento estragado. E no supermercado tem que estar atento à data de validade, porque às vezes está lá o danoninho e a gente olha e nem percebe. Tem que olhar a data de validade, tá certo? Então não esquecer, tudo que for comprado tem que olhar a data de validade. Algumas bactérias, quando presentes nos alimentos, podem fazer muito mal à nossa saúde. Mas será que toda bactéria é prejudicial ao nosso corpo? Não. Isso aí não, tá certo? A transformação do leite em iogurte ocorre pela presença de uma bactéria que utiliza o açúcar do leite para realizar seus processos vitais. Desse modo, acabam liberando alguns produtos que irão fazer com que o leite se modifique, adquira novas características e dê origem ao iogurte. Então aqui nessa página 165 ele está falando que existem as bactérias que fazem mal à saúde, como também existem bactérias que têm benefícios. No caso aí da produção de iogurte, é uma bactéria que faz a transformação do leite, certo? Mão na massa. Muitas vezes é fácil reconhecer um alimento estragado, não é mesmo? Qual é a aparência dele? Resiste por meio de um desenho. Como é um alimento estragado? Quem já viu uma maçã estragada, um pão estragado? Vão desenhar, tá certo? Quando terminar o videozinho, cada um vai fazer o seu desenho. Na página 166, tem o eu cientista. Você já ouviu falar de pão embolorado? Siga as orientações e descubra o que essa expressão significa. Aí ele vem dizendo aí, precisava de um prato plástico, uma fatia de pão, um pouco de água e espaço de um armário. Eu não tinha pão de forma na minha casa, eu fiz com pão normal. Eu deixei lá o pão, certo? Durante um tempo, que eu vou dizer aqui a data a vocês que eu coloquei o pão lá. E como esse pão ficou depois de alguns dias, e eu trouxe aqui. E vai mostrar a vocês, vê só como ficou o pão. Eu deixei lá, eu esqueci esses pães por alguns dias e vejam a aparência dele, certo? Com base no experimento, responda as questões a seguir. Isso aí eu vou fazer junto com vocês, certo? O que aconteceu com o pão? Aí no primeiro, aí ó, na página 166. O que aconteceu com o pão? Certo? Você pode ver que ele ficou com mofo, certo?
Segundo, como atuam os micro-organismos que apareceram no pão? Os micro-organismos que fizeram o pão, certo? Ficar dessa forma, certo? Como é que eles atuam? Eles são seres decompositores, certo? Eles decompõem a matéria. Essa matéria é o pão, certo? No que se transformará o pão com a ação desses micro-organismos? O pão, depois desse processo, ele virou o quê? Vamos colocar aí, matéria. Deixa eu resumir aqui para vocês. Matéria orgânica em decomposição. Então vamos lá, quarto ano. O pão ele ficou com aspecto de mofo, como eu mostrei para vocês. Os seres atuam, eles decompõem a matéria. E essa matéria ela é uma matéria orgânica em decomposição. Decomposição, certo? Vão escrevendo aí. Na próxima página tem assim: nos espaços a seguir, represente com desenhos a fatia do pão em 2 momentos. No início do experimento, certo? Aí o início e o fim. Hoje são dia 12 de maio, não é isso? Esse pão eu coloquei lá, ó, no dia 7 de maio de 2020. Então, 5 dias o pão ficou dessa forma. Eu coloquei no dia 7 e hoje são dia 12. Eu trouxe ele aqui para mostrar a vocês. Aqui vocês vão desenhar o pão na aparência normal, certo? O pão com aparência normal, né? Vão pintar aí de amarelo, clarinho. E no final esse pão, ele não tem mais aquela aparência, né? Pode ver que ele está todo cheio de mofo. Não é isso? Vocês desenham aí o mofo. Certo? Então eu fiz essa experiência para já trazer para vocês. Embora eu acho que alguém aí já tenha visto na casa o pão mofado, é isso? Pão mofou. Os seres decompositores, o que é que eles fazem? Eles decompõem a matéria. Decompor é destruir. E a matéria orgânica ela entra em decomposição, que é o que está aqui. Esse pão ele não pode mais ser utilizado, certo? Porque aí os seres decompositores que atuaram sobre ele fazem muito mal à saúde. Na 167, esse aqui, ó, quem não copiou agora não tem problema, no final tia tira a foto e coloca lá no grupo. Na página 167 diz assim: em geral, os alimentos naturais não ficam muito tempo da mesma forma. Com o tempo vão se estragando até não poderem mais ser consumidos. Isso porque bactérias e fungos se proliferam neles e produzem substâncias tóxicas, enquanto os decompõem. Se ingerirmos esses alimentos, podemos ter intoxicação alimentar. É o que aconteceu com o pão, certo? Então, ó, estão vendo aí? Visível, vocês veem os fungos, né? Esses que agiram sobre ele e que vão prejudicar a saúde se caso a pessoa se alimentar do pão dessa forma. Embaixo tem assim: é comum guardar alimentos na geladeira porque a temperatura baixa dificulta a proliferação de bactérias e fungos. Com isso, eles ficam adequados ao consumo por mais tempo. Então, a temperatura baixa, né, isso ele prolonga por um tempinho a mais a preservação do alimento. Página 168.
No entanto, ao decompor a matéria orgânica, os micro-organismos atuam de forma importante para o ambiente. Na decomposição, essa matéria orgânica é deteriorada, dividida em partículas menores, que volta ao solo, permitindo que as plantas e outros organismos aproveitem esses nutrientes. Viram a importância dos decompositores? Certo? A partir da ação deles, eles produzem material que voltam ao solo. Tia, só os fungos e as bactérias que são decompositores? Não. Há no solo outros organismos que decompõem também a matéria, que são as minhocas. Os decompositores, como fungos, bactérias e minhocas, são muito importantes para manter o equilíbrio e o ciclo de nutrientes na natureza. Eles transformam o lixo orgânico em nutrientes para as plantas crescerem e assim produzirem mais alimento. Esse é o processo de reciclagem de nutrientes da natureza. As minhocas, como decompositoras, têm participação importante no processo de reciclagem, pois produzem o humus. Para saber mais, leia o texto a seguir, certo? Então, na próxima página, explica um pouquinho aí da vermicompostagem, certo? Que é um processo, para deixar o solo mais fértil utilizando as minhocas, certo? E tem aí, para entender o que é vermicompostagem, primeiro precisamos saber o que é compostagem. A compostagem pode ser considerada um tipo de reciclagem do lixo orgânico. Lembre que lixo orgânico são o quê? Restos de alimentos, certo? E compostagem utiliza esse resto de alimento para transformar em adubo. Já vermicompostagem é um tipo de compostagem que utiliza minhocas, além de micro-organismos naturais para degradar a matéria. Compostagem é um processo para se transformar matéria lixo orgânico em adubo. E vermicompostagem, esse adubo, é feito através das minhocas, que produz o humus, e quanto mais humus no solo, mais fértil será aquele solo. A vermicompostagem faz uso das minhocas e produz como substrato o verme composto, ou humus, que é o produto obtido por meio da ação das minhocas em resíduos orgânicos. O humus é um adubo orgânico rico em nutrientes e é ótimo para as plantas. Basicamente, é a matéria orgânica reciclada. É possível ter uma vermicompostagem em casas e apartamentos com o uso da composteira doméstica. Essa técnica requer um pouco de consumo de energia e um menor tempo para a produção do composto em relação à compostagem seca. Certo? Então, tem aí a imagem da vermicompostagem. Estão vendo aqui, as minhocas inseridas no solo, e elas fazem o quê? Produzem o humus, certo? E quanto mais humus, mais o solo ele fica produtivo. Página 171. Certo? Tem aí a sugestão, certo? De um jogo de memória, que vocês vão recortar e vão brincar aí, certo? E cada imagem é um ser decompositor, certo? Que ajuda, no equilíbrio da natureza. E para casa, tem essa atividade aqui. Se o resíduo orgânico não for corretamente descartado, ele pode poluir grandes áreas do ambiente, atrair animais e até causar muitas doenças. Sobre o descarte de resíduo, observe a região onde você mora e realize uma pesquisa com seus familiares e vizinhos para responder as seguintes perguntas. Vai perguntar a sua mamãe e a papai, tá certo? Que ninguém pode estar tendo contato com o vizinho. Há resíduos descartados na rua? Você vai ver se há resíduos descartados na rua. E se esse resíduo é orgânico? Lembre-se que só é resíduo orgânico se for o resto de alimento. O resíduo orgânico é aproveitado para fazer adubo ou vermicompostagem? Aí você vai analisar na sua rua, vai perguntar a mamãe e a papai, certo? Se esses restos de alimento vão para algum lugar específico para se usarem como adubos ou se não.
Página 172 é a continuação da tarefa de casa. Como é feito o descarte de resíduos na sua cidade? O resíduo é descartado em lixão a céu aberto ou em aterro sanitário? Nós sabemos que aqui é lixão. Lixão é onde se joga o lixo a céu aberto, certo? Sem preparo nenhum. O aterro sanitário são locais preparados para receber o lixo, onde o lixo é aterrado, é colocado uma manta sobre o solo antes de jogar. Faz-se o buraco. Coloca-se uma manta de PVC, que se chama. Deposita o lixo por cima desse lixo, terra, certo? Por isso que aterro sanitário é o local apropriado. Todos os lugares deveriam ser assim. Aqui no nosso caso é lixão a céu aberto. O lixo é pego, recolhido e jogado a céu aberto, certo? Esse quarto aí tem assim: vamos dar um recado para a comunidade. Reúna-se com um colega, não vai ser possível, para produzir um cartaz com imagens e informações sobre como aproveitar os resíduos orgânicos, certo? Esse quarto aí vocês não vão fazer, é só até o terceiro, certo? Página 172. Observe a seguinte imagem para responder as questões. Esse aí é comigo. O que a imagem mostra? O que é que você vê na imagem? Eu tenho aí laranja e limão. Então, o que a imagem mostra é laranja e limão estragados. Laranja e limão estragados. Aí na letra A. Letra B. É possível observar quais organismos nos alimentos. Quais os organismos que nós vimos aqui? Vou dizer a vocês, esses aqui, esse mofinho aí, são os fungos. Porque fungos a gente vê. Bactérias não. Bactérias são invisíveis, só no microscópio, certo? Então aqui os organismos que podemos ver são os fungos. Vocês vão colocar aí na letrinha B. Fungos. O que a imagem mostra? Laranja e limão estragados. É possível observar quais organismos? Os fungos. Não esqueçam, fungos nós podemos ver, tá? Olha aqui o fungo se formando sobre o alimento estragado. Quais outros organismos podem estar presentes, mas não podemos observar? Bactérias. Certo? Então, fungos na letra B. E aquele que não podemos observar são as bactérias. Tem aqui, viu? Sendo que não podemos vê-las a olho nu, só com microscópio. Então, escreva aí o que a imagem mostra. Laranja e limão estragados. É possível observar quais organismos nos alimentos? Os fungos. E os organismos que não podemos observar são as bactérias. Certo? Página 173. Associe os organismos listados com sua atuação no ambiente. Aqui, ó. Certo? D para decompositor de matéria. E A para quem é alvo desses decompositores. A fruta, ela é decompositor ou ela é alvo? Ela é o alvo. Então, do lado do nome fruta, vai colocar a letrinha A. E o fungo? O fungo é decompositor. Porque eu falei para vocês e estudamos 3 decompositores: fungos, bactérias e minhocas. Então, a letrinha D, vocês vão colocar em fungo, minhoca e bactéria. A letrinha D, decompositor. No fungo, bactéria e minhoca. Fruta e animal morto vai ser A. Certo? Colocaram? Terceiro. O que faz o resíduo orgânico se decompor? O que é que faz o resíduo orgânico se decompor? É a ação de quem que eu falei para vocês? Eu vou colocar aqui e não se preocupe que eu mando a foto, tá certo? O que faz essa matéria orgânica se decompor é a ação dos decompositores, certo?
Não se preocupem que eu vou mandar a foto do terceiro. O que faz o resíduo orgânico se decompor é a ação dos decompositores sobre a matéria. O quarto. Qual é a importância da reciclagem? Qual é a importância da reciclagem da matéria orgânica para o ambiente? A importância da reciclagem, vamos ver lá, é o aproveitamento de nutrientes. Certo? Então, o que faz o resíduo orgânico se decompor é a ação dos decompositores sobre a matéria. Qual é a importância da reciclagem da matéria orgânica? É o aproveitamento de nutrientes. Certo? E o quinto. Imagine que um restaurante na sua cidade descarte grande quantidade de resíduo orgânico. Resíduo orgânico, resto de alimento. O que poderia ser feito para aproveitar melhor o resíduo orgânico descartado? Se esse resíduo virasse adubo. De que forma? Pelo processo da compostagem. Certo? Então seria, interessante se todos os empresários aí, dono de tivesse o cuidado de separar esse tipo de lixo, porque também não é qualquer resto de alimento não, tá? Não pode ser cozido, tem que ser resto de alimento cru, carne não pode, certo? Então tem uma série, se fizesse essa separação e para virar adubo, ajudaria muito, não é isso? E o sexto, um fazendeiro quer construir um pomar na sua fazenda. Antes ele quer deixar o solo mais fértil. Que conselho você daria a ele? Lembra lá da vermicompostagem? Não é isso? Que introduz grande quantidade de minhocas no solo. Então diríamos a esse fazendeiro que realizasse a vermicompostagem. Não se preocupem que no finalzinho da aula eu mando a foto, tá certo? Não se aperreiem. Tá ok? Nosso assunto hoje de ciências foi facinho, não foi, gente? Assim que terminar o vídeo, eu coloco a atividade, a agenda, tudo direitinho, tá certo? E mando a foto, não se preocupe. Nosso assunto de artes, certo? Também é muito fácil. Muito fácil, que tem a ver com algo que vocês, não todos, mas alguns gostam, eu mesma adoro, que é dançar. Certo? E todo o capítulo 3 forma isso, o corpo como engrenagem. Porque quem é que está totalmente envolvido na dança? É o nosso corpo. Alguém dança sem mexer o corpo? Não dança. Então, a relação da dança, isso é ali, parceira com o nosso corpo. Certo? Na página 272, diz assim, quais as engrenagens da dança? Certo? Engrenagens, por quê? Vocês podem ver aí na 271 que tem o quê? A imagem de um robô, não é isso? E quando diz assim, tia, robô dança, tem um filme que eu vi ele dançando, né? Robô dança porque ele, o corpo dele não é o nosso, mais flexível, mais maleável, certo? Então, fala aí da dança dos robôs e fala da liberdade de movimentos. Então tem vários tipos de dança, o forró, o chachado, o samba, o passinho, que é a sensação aí do momento, que é aquele passo que vocês já sabem, Mas a dança, tia, só é o corpo que tem a ver com a dança? Não. E esse capítulo inteiro ele quer dizer isso, que para a dança existir, precisa-se do corpo, e também se existem tipos de danças que têm roupas adequadas. Tia, e todas essas páginas aqui, quer falar isso para vocês.
Né? Isso, como é que os dançarinos de balé, qual é a roupa deles? Né? Eles têm o corpo para o movimento deles e tem a roupa apropriada, não é isso? Que é o colante, que é para que não atrapalhe o movimento, é aquela roupa, o colante, para não atrapalhar o movimento do balé. Peguem o marca-texto, porque nós vamos marcar algumas coisinhas do livro de vocês, tá certo? Primeiro eu quero que vocês marquem aqui, ó, a diferença entre corpo de baile e flash mob. O corpo de baile vão marcar todo esse retângulo rosinha. O corpo de baile é um termo usado para denominar o grupo de bailarinos que dançam em conjunto nos bailados de uma companhia de dança. O flash mob é uma apresentação em grupo que acontece repentinamente em espaços públicos, com passos sincronizados e duração curta. Então, corpo de baile vem de um grupo de dançarinos, mas que faz parte de uma companhia de dança, né? É aquilo ensaiado, né? Com o figurino todo adequado. O flash mob não, ele acontece, ó, em espaços públicos e a duração é curta, tá certo? Um grande grupo de pessoas dança ao mesmo tempo em espaços públicos e repentinamente. Não se tem nada marcado para ali. O corpo de baile, quando vai se apresentar, aí tem onde vai se apresentar, o horário no teatro. O flash mob não. Repentinamente um grupo se encontra e faz a apresentação no local que escolherem. Na página 274, ainda com marca-texto na mão, vocês vão aqui, ó. Vocês vão grifar aqui. Uma pessoa com esse tipo de roupa teria liberdade de movimentos para dançar? Olha aí, pela fé de Jesus. Tá vendo que uma pessoa com um monte de roupa desse ia ter a liberdade? Imagina uma bailarina tendo que dançar com um estilo de roupa dessa. Não daria, né? Porque ela precisa ter a liberdade de movimentos. Uma pessoa com esse tipo de roupa teria liberdade de movimentos para dançar? Não. Que tipo de dança poderia ser executado por alguém vestido como a princesa Margarida? Seria possível saltitar com um vestido desse? Não. Princesa Margarida podia até dançar, né? Naqueles grandes bailes da corte, a historinha do pra cá e pra lá. Porque mais do que isso com essa roupa era impossível, certo? Aqui na página, aqui, 275. Outras roupas para dançar. Além do balé, muitas outras danças apresentam roupas próprias. Dança de salão, dança folclórica, dança típicas de diferentes países, o break, entre outras. Então, ele quer dizer que vários tipos de dança, né, isso tem uma roupa específica. E a coitada da princesa Margarida aqui, imagina aí a princesa Margarida dançando passinho com essa roupa. Tava rindo pra ela. Impossível. Princesa Margarida. Página 277. Certo? Na página 277 tem assim: na dança também se trabalha com figurino. A roupa usada para dançar deve ser coerente com a proposta da dança, além de ser confortável e deixar a pessoa que está vestindo se movimentar. Esse primeiro parágrafo aqui, todo mundo vai marcar. Todos. Pegou o marca-texto e vai marcar. De na dança até movimentar. Primeiro parágrafo. 1, 2, 3, 4 linhas. Certo? Eu quero todo mundo marcando. Aqui na página 277. As 4 linhas. Certo? E aqui, na última página, tem aí o figurino do balé. No balé é interessante ver a evolução do figurino. Durante o período romântico, por exemplo, as saias da bailarina eram mais longas e esvoaçantes. Esse figurino do balé, quando terminarmos o vídeo aqui, lá na tarefinha de casa, certo? Vai ter, para que vocês pesquisem o figurino do balé. A evolução desse figurino, como eram as primeiras apresentações de balé e como foi se transformando ao longo do tempo, tá certo? E
aqui no Para Saber Mais, tem mais um pouquinho sobre a roupa do balé. As saias das bailarinas também são chamadas de tutus. E no final do século XIX, o balé clássico aderiu a um modelo mais curto e armado, chamado de tutu prato. Assim ficava mais fácil para o público perceber se a bailarina estava fazendo os passos com a perfeição exigida. No século XX, Isadora Dunham, bailarina e coreógrafa, precursora da dança moderna, inovou o figurino do balé, apresentando-se em 1904 com roupas confortáveis e descalça. Com essas e outras atitudes, visando a liberdade de expressão, essa bailarina mudou os caminhos do balé no mundo. Também vai ser uma tarefinha de casa aí sobre Isadora Dunham, certo? Aqui diz um pouquinho sobre ela, vocês vão pesquisar mais. Terminou o vídeo, vai lá no WhatsApp que vai estar tudo explicado direitinho como será essa atividade, tá certo? Tá ok? Meu quarto ano, beijos, tá certo? Como a aula de arte hoje foi sobre dança, quem puder dançar e gostar aí, dancem e mandem vídeo pra tia dançando. Eu também vou fazer um vídeo mais tarde, tá certo? Mandem pra mim, que eu junto todos num vídeo só, tá certo? E montamos a gente dançando. Amo vocês. Tchau.
vamos estudar hoje sobre sistemas agrícolas. Tiana, vem cá, Tiana, dá um tchau, quinto ano. Quinto ano. Sistemas agrícolas. O que são as atividades agrícolas? As atividades agrícolas englobam os sistemas básicos sobre a questão de plantio, certo? E os tipos de plantio são extensivos e intensivos, certo? Olha aqui. O extensivo e o intensivo. O extensivo, ele é desenvolvido em pequenas propriedades com a utilização de técnicas rudimentares, certo? Então, o extensivo, olha aqui, ó. Ele é desenvolvido em pequenas propriedades com técnicas rudimentares, ou seja, a mão de obra é mais braçal, tá certo? E também é cultivados vários tipos de produtos ao mesmo tempo. Pode ser plantado feijão, milho, arroz, batata. E o serviço aqui, ele é mais braçal, certo? É mais através do homem mesmo ali trabalhando, com a enxada na mão, com equipamentos mais rústicos, digamos assim. Já o intensivo é desenvolvido em propriedades maiores, certo? E há a utilização de tecnologias, alto número de máquinas, pouca mão de obra e alta produtividade. Nesse sistema, normalmente, é cultivado apenas um produto em toda a extensão da terra. Então, a extensiva, certo? Ela é produzida pela mão de obra rústica, certo? A presença de máquinas são poucas, acontece mais o serviço braçal e é cultivado mais de um tipo de produto. A intensiva, ela é bem maior, existe o uso maior de equipamentos, de máquinas, de tecnologia, certo? E é cultivado apenas um produto. Por ser cultivado apenas um produto, é bem mais provável a terra, o solo, ele ficar fraco, ele ficar sem nutrientes. Então, nesse tipo aqui de plantação, de agricultura, com o tempo, o agricultor ele precisa mudar. Se ele planta aqui só arroz, com o tempo, ele tem que plantar outra coisa, feijão ou milho, para que a terra ela não fique pobre de nutrientes, ela não enfraqueça. Na página 201, aqui, ó, tipos de agricultura. No campo, a agricultura pode ser classificada em diferentes tipos. Vamos conhecê-las a partir de agora. Temos a agricultura comercial, certo? De subsistência e orgânica. A agricultura comercial são empregadas grandes quantias de recursos financeiros. Pois da sua produção são utilizadas muitas máquinas, tanto para o plantio como para a colheita. Existem propriedades rurais muito extensas, muito grandes, nas quais normalmente se cultiva só um produto, a chamada monocultura. Ela acaba trazendo danos, como a tia falou, ao solo e aos animais da região, por conta do desmatamento também, certo? E porque o solo ele também vai ficar fraco. Tá vendo aqui? Vamos agora a essa daqui, a de subsistência. A agricultura de subsistência é a produção destinada ao consumo do próprio produtor e de sua família. Nesse tipo de agricultura, a produção costuma ser diversificada. Os recursos financeiros são mais escassos e os instrumentos e as máquinas... Eita, tia Priscila, não sei falar essa palavra, não! E as máquinas utilizadas para preparar a terra são mais simples. Então, a comercial, como vocês estão vendo,
é algo bem amplo e é destinada mesmo ao comércio, tá vendo? A de subsistência é para o sustento daquela família e eles plantam mais de um tipo, certo? De agricultura. E temos a orgânica, que é a melhor que tem. A orgânica é um modo de produção que procura preservar o meio ambiente e a saúde. Aqui, ó, na orgânica, eles não utilizam nada de agrotóxicos. É uma plantação limpa, certo? Não usa produtos químicos e eles fazem de tudo para prevenir, para cuidar da natureza, certo? Para não danificar o solo. Ok? Na página 202, temos a agricultura hidropônica. A agricultura hidropônica é uma técnica em que os cultivos não utilizam solo, mas apenas água e nutrientes. As plantas ficam suspensas em tubos ou suportes horizontais. É tipo plantações em estufas. Eles colocam ali todo um equipamento e eles não plantam aquela semente no chão, certo? Eles preparam um local em que essas sementes, essas plantas, elas vão ficar suspensas do chão. E ali eles utilizam aquela água que eles utilizam, eles reaproveitam, certo? E eles fazem com que a água ela seja aproveitada e reaproveitada de maneira correta, fazendo com que os vegetais, esse cultivo, eles recebam todos os nutrientes precisos. Tem aqui, ó, uma sugestão para vocês. Que tal vocês em casa criarem uma horta orgânica, certo? Mas para fazer isso precisa da ajuda e da autorização da mamãe. A mamãe tem que comprar lá sementes, tem que preparar a terra direitinho, tem que ter um local. Tentem fazer. Se vocês conseguirem, vocês mandam uma foto para a tia Jale. Uma sementinha de coentro, que é uma plantinha pequena, tá certo? Se vocês conseguirem, vocês mandam para a tia Jale. Na página 203, temos a pecuária. Vimos a agricultura, que é plantações, e agora na 203, vamos à pecuária. Pecuária é o que, tia? É a criação de animais. A pecuária é uma atividade econômica muito importante, assim como a agricultura. A pecuária corresponde ao conjunto de técnicas utilizadas e destinadas à criação de animais, que são comercializados e abastecem o mercado consumidor, com carne, leite, ovos, lã, entre outros. No entanto, a pecuária e a agricultura, elas andam juntinhas. Por quê? Porque para se criar animais é preciso da agricultura. Os animais eles precisam se alimentar de milho, eles precisam se alimentar de tipos de capim. Então, a pecuária, ela depende da agricultura. Elas andam assim, ó. E temos aí alguns exemplos de pecuária. Criação de suínos, que é a criação de porcos. Criação de caprinos, que é a criação de cabras. Criação de bovinos, que é a criação de bois. Criação de bubalinos, que é a criação de búfalos. E a criação de ovinos, que é a criação de ovelhas. Temos aqui o exercício, mão na massa. Com a ajuda do seu professor, escreva o nome dos animais que se referem a cada tipo de criação retratados na imagem. Lá em cima tem as imagens, né, que a tia já falou. Suínos são porcos, cabras, bois, búfalos, ovelhas. Suínos, porcos. Coloca aí. Caprinos, cabras. Bovinos, bois. Bubalinos, búfalos. Ovinos, ovelhas. Na página 204, para finalizarmos, tá aqui, ó. Tipos de pecuária. A pecuária também pode ser classificada em extensiva
e intensiva. A extensiva é desenvolvida em grandes extensões de terra, nas quais o gado é criado solto, pastando, recebendo poucos cuidados veterinários, geralmente com baixos investimentos. Normalmente, nesse tipo de criação, o gado destina-se à produção de carne para o consumo humano, certo? Aqui, ó. A extensiva é algo maior. A intensiva, o gado é criado confinado, preso em estábulos, que é uma área coberta onde abriga-se esses bois, né, o gado, recebendo ração balanceada e muitos cuidados veterinários. Há pouca mão de obra humana. Normalmente, nesse tipo de criação, o gado destina-se à produção de leite, certo? Então, é algo menor. A semi-extensiva é o sistema em que o gado é criado solto, porém, com alguns cuidados quanto à seleção e à criação de rebanho. Na prática, é uma combinação de pecuária extensiva com a pecuária intensiva. No material de apoio, na página 29, vamos lá. Acharam? Página 29. Aqui, gente. Vocês irão recortar, tá certo? Recorta essa parte. Separa aqui, ó. Recorta essa. Recorta essa. Sai recortando. Solta todas, tá certo? Quadrinho por quadrinho. Aí a gente vai brincar. Vocês vão brincar em casa. No material de apoio, página 29, há um jogo de memória que apresentará imagens da agricultura intensiva e extensiva e da pecuária intensiva e extensiva. Aproveite a oportunidade para jogar com seus colegas e reforçar o conteúdo aprendido. No caso, vocês irão jogar em casa com os familiares, tá bom? E temos também... Pronto, paramos aí na página 204. Só recapitulando. Na página 200, atividades agrícolas. Atividade extensiva, utiliza-se técnicas rudimentares, né, com muita mão de obra braçal, e normalmente são cultivados vários produtos no mesmo espaço. Aqui, só voltando rapidinho. Intensivo. A grande utilização de tecnologia, alto número de máquinas, acertei, máquinas, pouca mão de obra e alta produtividade. Nesse sistema, normalmente, é cultivado apenas um produto em toda a extensão. Página 201, rapidinho, os tipos de agricultura comercial, quando é voltado para a venda, né, grande de comércios, subsistência, quando é para o consumo da família do agricultor, e a orgânica, quando é plantado com todo cuidado, não tem a presença de agrotóxicos, eles têm todo um cuidado para não prejudicar a natureza e o meio ambiente, para não agredir. A agricultura hidropônica é aquela que não é no chão, certo? Ela fica suspensa e eles utilizam muito bem a questão da água. Página 203, a pecuária, que é a criação de animais, certo? Os tipos de pecuária, a extensiva, intensiva e semi-extensiva. Extensiva é desenvolvida em grandes extensões de terra, o gado é criado solto, certo? Recebe pouquíssimos cuidados veterinários, os criadores investem muito pouco com relação a veterinários, a rações, essas coisas, eles ficam mais soltos no pasto e é destinado à produção de carne, ao consumo humano. A intensiva, o gado é criado preso,
certo? Recebendo ração, cuidados veterinários. E esse tipo de criação destina-se à produção de leite. A semi-extensiva é quando junta os dois. O gado é criado solto, porém com alguns cuidados, certo? Combina a pecuária extensiva com a intensiva. O gado é criado solto, mas no entanto com alguns cuidados, ok? Então, meus amores, essa foi nossa aula de hoje. Dúvidas, chama a tia lá no Zap, tá bom? Beijos, tô morrendo de saudade de vocês. Tchau. Amo vocês, meu 5º ano.